Olá, estamos juntos mais uma vez para mais um Café Teológico aqui pela TV Evangelizar. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro. Nosso tema de hoje será a Idade Média, a Igreja na Idade Média. É a minha convidada, a professora Marcela Lopes Guimarães, que é doutora em História. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco para conversar sobre esse tema. Sérgio, muito obrigada a você. É um prazer estar aqui. É uma grande satisfação para um intelectual, para um pesquisador universitário, poder falar com o público em geral sobre temas tão instigantes quanto esse que me trouxe aqui. Bom, eu mesmo já cometi muitas vezes esse desatino de criticar a Idade Média como a Idade das Trevas, tal, né? E por tudo aquilo que aconteceu, de certa forma, na Idade Média mesmo, né? Por que se joga tanta escuridão na Idade Média, professora? Veja, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é a Idade Média, né? Será que a Idade Média existe? Será que homens e mulheres que viveram nesse período de quase 1000 anos... Tinham consciência disso? Não tinham, não, né? Na verdade, essa ideia do tempo médio, de um tempo intermédio, ele começa entre os humanistas, ou seja, começa na Idade Média, por um anseio que eles tinham de se aproximarem das raízes da antiguidade, né? Depois disso, no século XVII, mais ou menos, se consolida essa terminologia, esse tempo médio. E no século XVIII, se consolida, por outro lado, essa divisão ternária da história, entre antiguidade, Idade Média e um tempo moderno, né? Em que período nós estamos na Idade Média? 1600, 1500? Na Idade Média, a Idade Média vai, assim, tradicionalmente de 476 até 1453, mas veja, Sérgio, hoje já se discute que essa primeira data que eu te dei, 476, né, que é o fim do Império Romano do Ocidente, na verdade ele não estaria compreendendo o início da Idade Média, e sim seria um tempo que a gente chama hoje em dia de Antiguidade Tardia, que seria entre o século III até o século VIII, né? Alguns anos atrás se chamava isso de Primeira Idade Média, mas a gente chama hoje de Antiguidade Tardia, por quê? Porque a gente percebe que há algumas instituições, hábitos, práticas que ainda da antiguidade, que ainda permanecem por muito tempo. E nesse tempo há uma amálgama de tradições romano-bárbaras. E é isso que promove no Ocidente Latino a Idade Média, o nascimento da Idade Média. Seria como que um confronto entre o mundo bárbaro e o mundo romano? Na verdade, não exatamente um confronto, mas um amálgama de tradições. Exatamente. Se grudaram. Isso mesmo. Amalgamaram. Isso mesmo. Através de casamentos, de alianças, etc. Até para o crescimento de reinos e interesses políticos, geopolíticos da época. Exatamente. Mas essa nuvem escura? Essa nuvem escura é bastante da responsabilidade, por incrível que pareça, e me permita o jogo de palavras, dos iluministas, né? Porque os iluministas, com seu prestígio intelectual e depois o seu prestígio nos diferentes meios cultivados, vão não só promover a sua obra e novas ideias, que foram bastante interessantes, mas no rescaldo se promoveu também muito do preconceito contra a Idade Média. Esse tempo médio que afastava esses intelectuais de um período que eles glorificavam como sendo um período de pureza, um período fantástico, né, de nascimento de ideias. E havia necessariamente uma oposição às crenças da igreja, à espiritualidade, em contrapartida com estes iluminados pensadores e criadores ou não? Com certeza, né? Eles vão verificar esse tempo como um tempo obscurantista, não é? Enquanto o tempo deles não, um tempo iluminado, né? O que eu acho bastante controverso e bastante até engraçado quando a gente pensa que um dos maiores movimentos estéticos, não é? Que foi o gótico, das grandes catedrais medievais, tinham como ideia subjacente a essas construções maravilhosas a ideia justamente que Deus era luz. Agora, além desse surgimento arquitetônico, né? Nós temos aqui, eu tenho anotado aqui para a gente ajudar, Saint-Denis,
Saint-Denis. Que é uma catedral gótica, né? Isso. Mas também tem necrópolis dos reis da França. É verdade. Saint-Denis é um monumento espetacular, né? É um monumento que foi remodelado por um abade muito importante, o abade Suger, né? Que trabalhou muito para que essa igreja fosse essa pérola do gótico que ela é, com vitrais maravilhosos, com esse caráter ascensional, que é um dos elementos do gótico, né? Só que essa igreja que existe hoje, ela fica situada no arrondissement 93 de Paris, é bastante afastada dos arrondissements, digamos assim, mais badalados, mais prestigiados, né? O arrondissement 93, alguns anos atrás, aconteceram muitas violências por ali. E a igreja de Saint-Denis fica lá, né? Mas essa igreja, no século XIII, ela passou assim por uma mudança, graças ao projeto de um rei chamado Luís IX, que depois haveria de ser santo, né? Mais ou menos 3 décadas depois da morte dele, virou São Luís. E ele instituiu essa igreja como uma espécie de necrópole dos reis da França, né? Para essa igreja seriam conduzidos apenas reis e rainhas. Mas se nós formos visitar essa igreja hoje, nós vamos encontrar indivíduos, estátuas jacentes, na verdade, de indivíduos que não foram só reis. Por exemplo, há um cavaleiro nessa igreja, né, a estátua jacente dele, que é o cavaleiro Bertrand du Guesclin, que foi um grande cavaleiro na Idade Média. Então, ele não era rei, né, não era duque, não era nada disso. Mas ele foi colocado em Saint-Denis graças à sua destreza, digamos assim. Mas não era o projeto do rei Luís IX, né, que pensou aquela igreja para ser uma necrópole real. Maria Antonieta, por exemplo, Francisco I, estão lá, naquela igreja. Perfeito. Inês de Castro também, né? Oh, Inês de Castro aí está no Mosteiro de Alcobaça, né, em Portugal. Em Portugal. O Mosteiro de Alcobaça, por exemplo, ele foi edificado pelos cistercienses, monges cistercienses, né, que chegaram a Portugal um pouquinho antes da fundação do reino. Eles vieram junto com Henrique da Borgonha, que se casou com uma princesa. Na verdade, ela era a filha bastarda do rei, né? A princesa Tareja. E eles foram habitar o condado portucalense. E com esse nobre vieram também os cistercienses e edificaram essa linda igreja, esse lindo mosteiro, né? Que é Alcobaça, que pode ser visitado hoje, e onde nós encontramos os túmulos, os célebres túmulos magníficos, pérolas da arte tumular gótica, que são os túmulos de Inês de Castro e Pedro I de Portugal, o seu amado, né? Aquela famosa história da famosa frase, agora Inês é morta. É verdade, Sérgio. Que é para explicar uma outra hora, né? Mas okay. Essa é uma frase muito comum, né? Agora Inês é morta, né? Quer dizer, não há o que fazer. Não há mais o que fazer, isso exatamente. Dá para entender, então, desta visão escurecida da Idade Média, que há aí uma contribuição da igreja através dos arquitetos, dos criadores e desta visão estética da época, uma contribuição importante para, digamos, para a cultura medieval, europeia principalmente. Com certeza, Sérgio. Por exemplo, a gente falou do gótico, não é? Sim. Mas há um movimento estético anterior, que é o românico. E quem é que patrocina, quem é que promove essas catedrais românicas que são maravilhosas, que são verdadeiras fortalezas? É justamente o movimento monástico. Eles são os grandes promotores dessas catedrais belíssimas, robustas, digamos assim, com paredes muito grossas e que são bastante diferentes das catedrais góticas. As catedrais góticas já serão um projeto mais citadino, dos núcleos urbanos, mas o românico, ele é essencialmente fruto do empenho do movimento monástico. Mas isso nós estamos falando de arquitetura. E nós devemos falar, por exemplo, da educação, da edificação de escolas catedralícias, das primeiras universidades. Então, de fato, a igreja tem um papel fundamental. Por exemplo, no caso das primeiras universidades, Paris e Bolonha, principalmente Paris, né, que é tutelada, ela nasce de uma maneira mais espontânea, mas logo, logo ela é tutelada pelo Papa. Na Universidade de Paris vão se destacar
grandes professores que são nascidos justamente dos movimentos mendicantes entre os franciscanos e dominicanos. Que movimentos mendicantes que são típicos dessa época também, né? Exatamente. Então, é bom talvez trazer esse registro para todos nós, porque é uma tendência hoje em dia no mundo da gente olhar para nós, católicos principalmente, para o mundo que eu estou falando agora, nesse instante, é um certo desprestígio de aceitar acusações e outras coisas mais que são realizadas, mas a história da humanidade se confunde com o que a igreja realizou em termos de invenções, em termos culturais, né? A estética, a cultura, tudo dessa época tem um viés da igreja aí no meio. Exatamente. Como você me disse, no caso de Saint-Denis, né? Quem é o grande responsável pela renovação de Saint-Denis? É um abade, o abade Suger, que foi também, que foi conselheiro de reis, conselheiro dos reis da França, Luís VI, e seu filho, Luís VII. Quando a gente pensa, por exemplo, eu acabei de citar para você o mosteiro de Alcobaça, né? Que é um mosteiro cisterciense. Um dos maiores nomes desse movimento é Bernardo de Claraval, né, que foi um grande pensador. Né? Então, de fato, nós estamos falando de protagonistas de movimentos culturais bastante importantes ao longo do medievo. Né? Nós falamos do gótico como arquitetura, mas a gente também tem que pensar que o gótico promoveu outros documentos, como bíblias moralizadas, onde a gente pode perceber iluminuras maravilhosas, quer dizer, que hoje, Sérgio, são pérolas, são verdadeiras joias. Não, relíquias presentes na cultura, na estética, né, Exato. Professora? E que fazem parte do nosso repertório. E a própria iconografia também, né, que foi Exatamente. Fundamental para que o povo, inclusive, fosse evangelizado nesta época. Perfeito. Fazer o primeiro intervalo, estamos conversando aqui com a nossa querida convidada, a professora Marcela Lopes Guimarães, doutora em História, e hoje estamos falando sobre Idade Média, as coisas boas e também as não boas da Idade Média, mas olhando as boas, porque todo mundo costuma olhar para a Idade Média apenas com um olhar crítico, uma idade das trevas, essa coisa toda. Antes da gente ir para o intervalo, eu dou uma dica para você, venha fazer parte da nossa família, torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, vá lá no seu telefone agora e diz que 0 operadora 41 3221-6060. Vamos evangelizar juntos, porque juntos evangelizamos mais. Vamos para o intervalo, eu e a Marcela vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso Café Teológico de hoje aqui pela TV Evangelizar. Estou conversando com a professora Marcela Lopes Guimarães, que é doutora em História. O nosso tema, Idade Média, né? A Igreja na Idade Média, mas também tudo aquilo que envolve a Igreja e nas coisas todas em que a Igreja se envolveu e que trouxe tantas coisas boas nesse período que é chamado de o período das trevas. Marcela, estava me ocorrendo de perguntar o seguinte aqui, né? Neste momento em que nós estamos na Idade Média, quem são os personagens aí principais desta questão política e também religiosa? Thomas More está aí nesse meio ou é depois? Um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois. Mas Erasmo de Roterdã? Já está no final também, né, desse período medieval. Mas assim, Sérgio... Mas eles são duas figuras importantes. Super importantes. Para esse período. Isso. Existe um medievalista muito famoso, chamado Jacques Legoff, que já propôs uma longa Idade Média, né? Essa Idade Média, segundo Jacques Legoff, em um dos seus estudos, iria até o século XVIII, quer dizer, engoliria a época moderna, digamos assim, por conta de algumas instituições, de alguns pensamentos e tradições que, segundo ele, se prolongariam bastante no tempo, né? Mas, tradicionalmente, a gente marca esse século XV
como sendo o fim da Idade Média. Certo. Mas eu estou convencida, Sérgio, que a gente não pode afirmar que a Idade Média terminou para todo mundo ao mesmo tempo. A Idade Média, Nana, cronologicamente, para a questão de estudos, termina com o início dos grandes descobrimentos? Tradicionalmente, a gente situa com o fim do Império Romano do Oriente, quer dizer, o fim de Bizâncio, digamos assim, com a conquista de Bizâncio feita pelos turcos otomanos, né? Isso é uma perspectiva. Mas eu, por exemplo, como medievalista e como alguém que estuda a Península Ibérica, né, os reinos da Península Ibérica, eu e outros historiadores preferimos considerar que, por exemplo, na Península Ibérica, o fim do Reino de Granada marcaria, por exemplo, o fim da Idade Média. Tá? Há algumas pessoas que pensam que esse fim seria em 1415, com a primeira conquista, a conquista da primeira praça africana feita pelos portugueses. Então, há uma série de construções, porque, na verdade, a Idade Média é uma construção, é uma fabricação, né? Então, o seu final, eu estou convencida disso, e muitos historiadores, foi diferente para cada sociedade. Né? Certo. Agora, um detalhe, então, já que nós estamos não querendo ser iluministas, mas quando luz sobre a Idade Média... Isso. O que caracterizou durante tanto tempo a Idade Média como a Idade das Trevas? O que aconteceu aí que não foi bom? Aconteceram algumas coisas que realmente não foram nada boas. Por exemplo, esse período foi um período, no início da Idade Média, que esse período que eu falei para você da Antiguidade Tardia, né, que hoje a gente chama de Antiguidade Tardia, com o fim desse Império Romano do Ocidente, acontece em várias sociedades do Ocidente latino um período de bastante instabilidade. Né? Há mesmo um encelulamento da sociedade. Algumas cidades ficam bastante esvaziadas, não é? Então, as pessoas se sentem mais inseguras. Isso é um fato, Sérgio. Quer dizer, dá para entender assim? Perdeu o comando central do poder e não souberam o que fazer quando ficaram independentes, entre aspas. Na verdade, o que aconteceu com esse grande cinturão, digamos assim, esse perímetro largo do Império Romano, né? Ele ficou sob a regência de alguns grupos ditos bárbaros, que na verdade são grupos germânicos, que consolidaram pequenos reinos. Né? Por exemplo, na Península Ibérica, a gente pode falar do reino visigodo. Né? Nós temos de falar naquilo que é hoje a França, os francos, com Clovis, por exemplo. Né? Então, nós temos nesse perímetro do Ocidente Latino essas pequenas monarquias que vão nascendo daquele amálgama que falamos no primeiro bloco, entre tradições romanas e tradições bárbaras. Então, isso é um primeiro momento de instabilidade. E mais para o fim da Idade Média, eu não posso negar, não posso ignorar que a vida das pessoas foi bastante difícil. Eu me lembro da Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, Sérgio. Quer dizer, mas é preciso que o público saiba também que nesse período não houve só batalhas. Ninguém aguentaria uma coisa dessas. É mesmo. Mas, de fato, foi uma contenda que não envolveu só França e Inglaterra. Envolveu a Península Ibérica também. Foram tempos muito difíceis. E a gente precisa acrescentar, no século XIV, a chegada da peste negra, né? Que reduziu algumas cidades que tinham acabado de passar por um processo de fortalecimento, de reflorescimento do fenômeno urbano que acontece entre o século XII e XIII. A peste negra foi uma escuridão na Idade Média. Foi terrível. Mas veja, Sérgio, as sociedades se recuperaram. Elas mostraram que... Isso provocou as pesquisas também, né? Sim. Descobertas que vieram a posteriori, né? Com certeza, né? Mas promoveu também alternativas bastante interessantes. Eu acho que os telespectadores devem se lembrar que foi escrita, mesmo nessa época mais quente da peste negra, uma obra muito, muito alegre. Do que eu estou falando? Do Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Boccaccio. Exatamente. Essa obra, 100 novelas, que falam, na maior parte delas, Sérgio, do quê? Da alegria, de uma alternativa à morte. Então, por isso, quando a gente estuda a Idade Média, a gente precisa entender que homens e mulheres que viveram ao longo dessa temporalidade larga, que é uma construção posterior, eles tiveram problemas como nós e também encontraram soluções.
bastante interessantes para a sua vida. Eu acho que é fascinante pensar que Boccaccio, quando via na Península Itálica as pessoas morrendo de peste, aquela dor, uma espécie de dissolução da sociedade, porque pais abandonavam os filhos, filhos abandonavam os pais doentes, ele conseguiu encontrar forças dentro de si para produzir uma obra tão maravilhosa que enaltece a vida, a alegria, o direito ao prazer, ao amor. Perfeitamente, é um divisor de águas praticamente, Exato. né? E a poesia dessa época é marcante também, não obstante todas essas dificuldades, os poetas escrevem poemas de romantismo muito grande, de muito amor, né? É isso mesmo, Sérgio. E a gente não pode esquecer que as línguas que nós falamos hoje, por exemplo, o português. Quando é que nasce o português? O português é filho de uma língua que é o galego-português. Na verdade, é um romance, né? O galego-português, né? Então, a Idade Média também é um tempo que gestou as línguas contemporâneas, estrangeiras contemporâneas, né? E a nossa língua também. E essa poesia que você se referiu, a poesia dos trovadores, por exemplo, que nasce no século XII, no século XIII, é uma poesia que canta o amor, que canta o direito ao amor e que promove também as mulheres, Sérgio. Porque é uma poesia que coloca a mulher num espaço, num lugar bastante interessante, como superior ao trovador. Muitas da historiografia, há um grande historiador chamado Georges Duby, que já discutiu que essa poesia que coloca a mulher num lugar tão superior seria um disfarce. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que, ao colocar a mulher nesse lugar, nessa condição de senhora, que recebia a homenagem do trovador, essa imagem também retornava para a sociedade e promovia, por que não, mudanças. Perfeito, quer dizer, a mulher já ocupou lugares importantes na história, porque a gente tem uma impressão que foi sempre assim, né? E não, né? A gente sabe que entre os índios, os maias, os incas aqui na América Latina, na América do Sul, as mulheres tinham um lugar de destaque, né? Na sociedade. A Idade Média foi também uma temporalidade de rainhas magníficas, como Leonor da Aquitânia, né? Que foi neta do primeiro trovador conhecido, Guilherme IX da Aquitânia, que também foi conde de Poitiers. Perfeitamente. Existiam, inclusive, santos da igreja que escreviam poemas também. Eram trovadores. É verdade. Né? Um deles, eu queria lembrar o nome aqui agora. Muitos goliardos, né? Muitos goliardos que eram clérigos e que faziam também uma poesia satírica, uma poesia que ria da sociedade. Sátira que depois foi muito bem desenvolvida por Erasmo na sua famosa Elogio da Loucura. É verdade, né? Você tem razão. Agora, eu queria marcar o seguinte, que ainda que eu tenha falado de promoção da mulher, citado que houve rainhas, a Idade Média foi, sim, um período muito misógino, eu não vou negar. Não é porque a gente está elevando aqui uma outra realidade que podemos cair no jogo de contrários, né? A Idade Média foi um tempo dinâmico em que várias tendências diversas tiveram lugar, como é na nossa vida. Perfeitamente. A escultura foi muito desenvolvida na Idade Média também, né? Foi sim. As imagens de santos surgiram muito nessa época também? Sim, e há, de fato, tanto nas igrejas românicas quanto nas igrejas góticas, maravilhosas esculturas. Mas se podemos falar de alguma diferença, né? No românico, por exemplo, nós temos estátuas colunas, né, que parecem muito mais presas nas colunas. Já no românico, são estátuas colunas também, mas parece que os personagens, que os anjos... Exatamente. Nós vemos sua roupa drapeada, as asas do anjo, seu sorriso, sua expressão facial. De fato, há uma grande diferença. Porque nos leva, inclusive, a um tom de piedade que ainda é muito carregada na igreja, e que nos faz pensar que os anjos eram muito quietinhos ou muito sofredores, tem razão. E que parece que não tinham dinamismo na sua vida, né? E tinham. A diferença entre o gótico, que você me falou, e... o românico. O românico. De uma forma bastante geral, a gente pode perceber que o românico é uma arquitetura, né? As igrejas românicas são igrejas robustas, pesadonas, Sérgio.
Enquanto as igrejas góticas, elas são ascensionais, elas são muito altas e suas paredes, elas têm vitrais maravilhosas, né? Elas são muito altas e elas têm uma estrutura interna muito importante, que são os arcos em forma de ogiva. Enquanto nas igrejas românicas a gente tem arcos de berço, que são semicirculares, né? Que são mais baixos, né? Que são, na verdade, eles são construídos com espécies de tijolos que são encaixados. Impressionante quando você viaja e vê essas catedrais e fica imaginando como foram construídas, né? 1000 anos, Impressionante. 800 anos, estão aí. Firmes, né? Sendo sinais, referências, né? Exatamente. Querida professora Marcela, uma pergunta assim meio saia justa, abusando do conhecimento para a gente terminar. Os primeiros 10 anos do ano 2, os primeiros 17 anos deste milênio, em que se assemelham, se é que se assemelham à Idade Média? Sérgio, há um lindo livro chamado Ano 1000, Ano 2000, Na Pista de Nossos Medos, que foi escrito pelo Georges Duby, que eu mencionei ainda há pouco. E esse livro fantástico, nesse livro fantástico, ele é entrevistado, o grande medievalista é entrevistado por jornalistas que pedem justamente ao historiador que faça uma comparação entre o ano 1000 e o ano 2000. E ele diz para nós o seguinte, que as analogias existem, mas ele envereda por um caminho interessante, dizendo que é com as diferenças que nós aprendemos mais. Mas respondendo à sua provocação, eu vejo como Georges Duby, que nesses tempos nós temos, assim como o homem medieval, nós tememos, por exemplo, a morte, nós tememos o outro, né, que adentra a nossa vida, e nós estamos num bom momento para falar sobre isso, que é um resultado de muitos movimentos de população pelo mundo, que gera uma série de preconceitos. O homem medieval também temia as migrações também. Exatamente. Então, nós estamos falando, tememos a miséria, o homem medieval também temia a miséria, tememos a violência, o homem medieval também temia a violência. Então, de fato, há coisas que nos aproximam, né? Mas, eu estou com o Georges Duby, eu acho que se as analogias existem, é com as diferenças que a gente aprende mais. Sem ser historiador, eu vou dizer para você, e correndo o risco de dizer uma asneira, que talvez o que falte para nós dessas semelhanças que você colocou seja um pouco mais de arte e de cultura, né? Neste período que não nos assemelhamos com a Idade Média. Não obstante a escuridão que queremos jogar sobre ela. É verdade, Sérgio. Obrigado pela aula de história que nos deu. Obrigada, certo? Sérgio. E é bom a gente sempre notar e estudar ao longo da nossa vida que a Igreja Católica ela é participante da história da humanidade e uma cuidadora dessa história, seja do ponto de vista científico, político, religioso, social, econômico, e que é preciso que a gente adquira esse espírito de orgulho como católicos que somos. Tá ok? Obrigado, Marcela. Muito obrigada, Sérgio. Até o próximo encontro. Até. Espero que seja breve. E obrigado para você que nos acompanhou em mais um Café Teológico. Até o próximo programa.